Oi, eu sou a Adriana Perim. Eu tô aqui para começar um projeto de leituras. É uma coisa que eu faço profissionalmente, mas no início de 2020 eu comecei naquela loucura de pandemia, a gente trancafiado em casa. Tinha um livro muito raro que eu tinha e que pouquíssimas pessoas têm ele, porque ele não é mais produzido há muito tempo, chamado O Quarto Caminho. Eu comecei a fazer uma série de leituras dele aqui, colocava no YouTube, no Instagram, e até hoje, várias pessoas, toda semana, assim, chega um comentário pra mim de uma pessoa que tá acompanhando a série de leituras e, e eu fico assim, gente, até hoje, né? E aí, semana passada chegou um comentário do Daniel, que eu não conheço, e ele falando que, agradecendo a leitura e falando, continue com o projeto de leituras. E eu falei assim, gente, que legal isso, continue com o projeto de leituras, né? Por que eu não faço mais isso? E aí, na hora, me veio. Isso foi agora, tem 5 minutos que eu decidi que eu ia começar de novo esse projeto de leituras. Esse livro é muito especial. O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Esse livro já tem, sei lá, mais de 10 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. E eu já li ele 2 ou 3 vezes. Recentemente, acho que foi semana passada também, meu pai me ligou e falou assim, nossa, eu tô lendo esse livro e ele é muito revolucionário e tal. Então, quem sabe, eu fazendo essa leitura, ele chega em mais pessoas e vamos compartilhar junto esses conhecimentos aqui. Vou começar. E olha que legal, né? O Daniel fez esse comentário sem nem saber se eu ia ler, como que eu ia receber. Não só o Daniel, todas as pessoas que vêm comentando, né, no Quarto Caminho ao longo desses anos e das minhas leituras. E a gente nunca sabe o que um comentário nosso vai despertar na outra pessoa. Daí a responsabilidade da gente sempre comentar coisas boas e também o quanto palavras de incentivo podem revolucionar o sistema e promover coisas muito boas. Vamos lá, vamos começar. Capítulo 1, o desabrochar da consciência humana. Evocação. Terra, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após o nascer do Sol. A primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes que chamamos de flores viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isso é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que, em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahakasyapa começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão do Buda, né? É do Buda, né? Isso. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isso é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 28 mestres sucessivamente e muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza.
O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais... O início do reconhecimento da beleza. Muito legal isso, né? O início do reconhecimento da beleza, porque a beleza tá aí, mas se a gente não reconhece ela, ela não é nada, né? Essa beleza mais sutil, mais profunda. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. Eu vou ler de novo essa frase. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie. A geladeira começou a fazer um barulho ali. Espero que não esteja dando para ouvir. Oi! Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação num sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Que bonito. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço. Pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser e, mais importante, uma diminuição da materialidade. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob pressão e aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominara por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves, desde os tempos imemoriais, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. Todos esses seres, né, são evoluções, iluminações, pelo que ele está falando aqui. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial e a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles, podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Então a gente se sente tão atraído pelas aves, pelos cristais, pelas flores, por conta dessa propriedade etérea que eles têm. Eles vieram a partir de uma consciência única, uma vida subjacente. Como existe certo grau de presença, isso é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, o que é presença? É uma atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas. Nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência, ou o espírito imutável que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como compatível com nossa própria essência. Por isso, somos capazes de amá-la como a nós mesmos.
Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior, da mesma maneira como não percebe sua própria essência e se identifica somente com sua forma física e psicológica. Começando a esquentar o negócio aqui. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que a mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimento de atração e afinidade em relação a elas. Por causa da sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que a habita, até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. Às vezes me dá vontade de ler de novo algumas partes que eu acho que... vou ler de novo. Por causa da sua natureza etérea, desses elementos, né, das aves, dos cristais, etc., a forma obscurece o espírito que a habita, essa natureza etérea, até que ele atinja, esse espírito, até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, gatos, cordeiros, etc. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave ou um cristal, sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para o que não tem forma. Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível, para o domínio espiritual, só da gente ter atenção àquilo. É por isso que, desde tempos imemoriais, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária, que está destinada a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Deixa eu ver quanto tempo. Nossa, eu já tô lendo há 12 minutos. Gente, deixa eu ver se eu consigo. Vou terminar, vou ler aqui o propósito deste livro. Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por mais bonito que seja, pareça apenas seu pálido reflexo? Seremos capazes de perder a densidade das nossas estruturas mentais condicionadas e nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isso é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Eu falei isso agora, né, do ego que nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade. Outro dia eu li algo falando assim, que é pra gente se identificar cada vez mais com a alma que a gente é dentro da personalidade que a gente está, e não com a personalidade que a gente está e a alma que a gente é. A gente precisa se identificar primeiro com a alma que a gente é. E a gente tá, nesse momento, vivendo, né, dentro dessa personalidade, dentro dessa vida, dessa história, mas a gente é uma alma que é muito maior do que isso. O que ele está dizendo aqui é que se a gente alcançar esse despertar da consciência, a gente vai se identificar verdadeiramente com essa alma. Continuando, a possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos de grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros, Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram as primeiras flores do gênero humano. Que lindo! São os chamados precursores, seres raros e preciosos.
Como um florescimento mais disseminado ainda não era possível na época em que eles viveram, suas mensagens tornaram-se amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto no que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, se é que pode, para produzir ou apressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência? E quais sinais nos permitem reconhecer? Quais sinais nos permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais serão discutidas nesse livro. É muito importante a gente saber reconhecer os sinais, né? É a mesma coisa da beleza. A beleza não seria nada, essa beleza sutil de uma flor não seria nada se a gente não pudesse reconhecer ela. Então, a gente saber reconhecer esses sinais desse despertar, dessa consciência se expandindo, também é muito importante nesse processo. A gente assume o controle dessa expansão. Mais importante ainda, este livro é, em si, um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta, ainda que relevantes, são secundários. Eles nada mais são do que pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. É verdade. O principal propósito deste livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencer você de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência. Ou seja, o despertar. Nesse sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos, concordar ou discordar. Mas esse livro é sobre você. Se ele não modificar seu estado de consciência, não terá feito sentido. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. E com cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se você não sabe o que significa despertar, continue lendo. Só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. Cara, eu acho muito emocionante isso. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. No momento que você começa a despertar, todos nós estamos aqui despertando, é irreversível, não tem volta. Foguete não tem ré. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiverem lendo essas páginas. No caso de outros, talvez o processo já esteja em andamento e eles ainda não tenham compreendido ou reconhecido, né? Esse livro os ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento, o processo de despertar. Porém, também pode ter se iniciado pelo contato com um mestre ou um ensinamento espiritual, pela leitura do meu livro O Poder do Agora. Quem nunca leu é um outro livro dele, anterior a esse, que também é muito incrível. Ou de outra obra espiritualmente viva e, portanto, transformadora. Ou por qualquer combinação desses fatores. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerá-lo e lá. Se o processo do despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte em nós que ainda não se modificou, o ego da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental condicionado coletivamente que perpetua esse estado não desperto. As crenças coletivas fazem muito a gente permanecer nessa prisão, né? Vinculado a esse ego que fala através de nós. É por isso que este livro mostra os aspectos principais do ego e como eles se manifestam no plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é: a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não detectará.
e ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Isso mostra que ele o domina. É um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato do reconhecimento é em si uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. A gente falou muito de reconhecimento, né? O segundo motivo é que o ato do reconhecimento, reconhecer o ego, é em si uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Só da gente reconhecer o ego, assim, não, isso é um padrão, isso é o ego. Só isso já é um salto quântico. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar. Senão a gente não estaria nem reconhecendo aquilo. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é essa luz. Gente, nem sei quem tá aqui comigo, mas simbora junto. Um beijo. Espero retornar amanhã.